Bem-vindos à tribo dos dobradores de éter! Se você chegou aqui por acaso, acaso já não é mais. Eu sou a Lady K, sua guia no universo do simbólico e hoje eu vou mostrar para vocês esse tarô que eu estava ansiosíssima para receber e acabou de chegar aqui para mim. O Unveiled Tarot, do Jesse Lonergan, que tem essa estética de HQ, né, moderno, minimalista. E foi um deck que me surpreendeu muito, de verdade. Eu já tinha uma expectativa, mesmo com ele vindo da China, né, por causa das figuras em si. E olha, não decepcionou. Quando eu abri, gente, virou um dos meus favoritos na hora. Agora tem duas coisas importantes que vocês precisam saber antes de comprar. Vem comigo que eu vou contar e mostrar tudo aqui no novo quadro da Dobradora de Éter. Meus decks de tarô da China. Bom, começando pela qualidade da caixa. Sinceramente, eu achei muito melhor do que eu esperava. Ela é um pouco fosca e parece que é tipo só papel sem proteção contra umidade, mas é de papelão bem firme e duro, né? Não é aquela caixa molenga, nem parece deck chinês, porque geralmente vem que nem naquelas caixinhas de baralho de abrir e fechar, né? E essa daqui já é uma dessas com duas partes, né? Caixa de duas partes, tem tampa. Então gostei bastante. Olha, se você pega para dar de presente, né? Certeza que seu bruxinho, sua bruxinha vai gostar. Isso aí, pela aparência, assim, pela embalagem, né? Não tenho nada a reclamar. Vamos abrir agora pra gente ver como que é, né? O baralho e o interior da caixa também. Olha, decoradinha por dentro. Não vem com livro, né? É só a caixa e o baralho mesmo. A impressão aqui da cover achei um pouquinho desbotado. Olha, no fundo da caixa também tem é decorado, né? E achei assim, gente, ó, o deck levinho, bonito, olha, um bom tamanho. O deck original, ele tem essa 80 cartas, ele tem essas duas cartas extras que o artista criou, que é essa Mob Puppeteer, né? Que eu não entendi muito bem, porque que ele adicionou, sendo que o tarot tem arcanos que falam desses aspectos que ele quis representar nessas duas cartas, né? Sei lá, talvez ele quis enfatizar mais a questão num âmbito mais coletivo e social, não sei. Mas vamos começar a ver aqui as cartas agora. Nessa versão da China, eu tava esperando, sei lá, alguma coisa meio desbotada, né, sem contraste, mas as cores das cartas vieram ok, né? Então, com relação à impressão e as cores, nada a reclamar. O Unveil Tarot ele foi criado pelo artista Jesse Lonergan, que é um escritor, roteirista, ilustrador e quadrinista, né, do mundo da HQ, que é muito conhecido pelo estilo dramático, né, quase cinematográfico dele. O trabalho de maior destaque dele no mundo dos quadrinhos é Edra, que foi indicado para vários prêmios, né, que fala muito da sensibilidade artística dele. Então ele tem um background, né, de arte sequencial, com bagagem visual, narrativa, né, o que vai refletir nessa estética única do tarô dele. Por já ter background em quadrinhos e um trabalho que chamou atenção no meio, né, ele traz uma sensibilidade visual rara, né, num tarô ideal para quem valoriza arte e interpretação simbólica, como a gente, né? Esse deck aqui, ele foi lançado no meio de janeiro deste ano. O original vem com um livro, guia, né, de 64 páginas, e tem um prefácio que foi escrito pelo Mike Mignola, que é o criador do Hellboy, cara, que já, né, fala bastante sobre o peso artístico desse deck. A proposta estética do Lonergan com o Unveiled não é fazer só mais um deck bonito, né? O conceito de pintura dentro de pintura é extremamente criativo. Olha que lindo! É ótimo para os nossos estudos da profundidade da simbologia dos arcanos lá no Codex Arcana, né? Porque ele usa, né, a arte de quadrinhos, a ilustração contemporânea junto com os símbolos ancestrais do tarô. Então isso dá para esse deck essa vibe moderna, né, quase de metalinguagem. As cartas estão ali conversando entre passado, presente e simbolismo psicológico, né? Então, o Anvil Tarot ele foi publicado como um deck mais livro-guia, né? Ou pelo menos tem uma versão oficial que acompanha o guia.
Então, isso significa que, como qualquer livro, ele foi registrado como publicação. Ou seja, se alguém for comprar o deck original, que é direto da editora ou da revendedora, pode usar o ISBN, né, para garantir que está pegando a edição correta e não uma versão pirata, falsificação, né? Olha isso aqui, gente. Um detalhe importante do Anvil Tarot é essa sensação de narrativa, né? Você não está vendo só um símbolo, você está vendo um momento da vida humana. Tem sempre essa tensão que está acontecendo na cena, que é uma metáfora viva do arcano, né? E é por isso que cada carta dá um insight assim imediato. Eu bato o olho aqui e já me vem uma interpretação na hora. Isso para mim, meu, sinal de deck bom, né? A textura também, gente, isso aqui para mim foi um choque. As cartas têm essa textura de canvas, né, que é tipo de tela de pintura. Ah, eu amo, eu adoro. Parece literalmente uma mini obra de arte na mão. A qualidade física é melhor que a média dos decks, né, chineses. As cores estão bem impressas, né? E o fato de não refletir muita luz me ganhou, porque isso faz muita diferença nos meus vídeos. Artisticamente, achei ele super profundo, cheio de camadas. E achei que ele tem uma pegada um pouco do Laerte também, né? O que me agrada muito, por sinal, sou super fã. Achei muito fácil de ler, muito fácil de sentir. Claro, né? Tem os 2 pontos importantes para quem pensa em comprar a versão chinesa. Não vai vir o livro, não vem nenhum livro, né? E a caixa não é magnética, como falam que é a edição da edição oficial. Fora isso, sinceramente, gente, tudo que importa, a arte, o acabamento, a textura, a impressão, tô bem satisfeita. Mais do que eu estava esperando. O deslizamento eu achei, como as cartas são molinhas, é bom para embaralhar, não gruda, né? E é isso. Se você gostou de me ver fazendo um unboxing do meu tarô, já deixa o like e se inscreve aqui na Dobradora de Éter, porque eu vou abrir vários outros decks da minha coleção. E alguns deles são tão lindos quanto esse. Outros, nem tanto. Tarô barato às vezes engana, né? Mas às vezes surpreende. Esse aqui surpreendeu. Para um deck da China, eu super acreditaria que é original se eu não soubesse. Não vou mentir, não. Eu tava esperando menos, né? Bem menos. Então, valeu a pena comprar da China? Para mim, sim. O Anvil Tarot é bonito, funcional, inspira a leitura. Vou usar? Com certeza. Tá no meu top 5. Então, resumo do meu primeiro contato, amei esse deck. As bordas são boas, o corte é uniforme e as cartas não têm uma resistência muito boa, elas vão deformar conforme o uso, tá? Porque eu tenho um deck desse mesmo material aqui que parece canvas, que tem as cartas curvadas, tipo meio empenadas, sabe? Mas esse é o problema que tem no deck original também, porque eu li em alguns reviews dele. Né? Então o material deve ser bem parecido, se não for o mesmo. Obrigada pela companhia. Vamos se ver também lá no Codex Arcana e até o próximo portal.